A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Hoje vamos trabalhar Provérbio 14, vamos iniciar hoje, só vamos falar 3 versículos, do 1 ao 3. E depois vamos lá para 1 Samuel capítulo 1, do 1 ao 8, e desse mesmo capítulo 12 ao 15. Onde o tema é Ana, mulher sábia, Penina tola. A Bíblia nos ensina a ser sábia. O tolo não tem responsabilidade com Deus. A tola quer andar de qualquer jeito. A tola muitas vezes diz que é servo e não é. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. E o Senhor quer nos ensinar hoje nessa palavra. Porque Ele tem direção para a minha vida e para a sua. Ele tem orientação, Ele tem livramento, Ele tem proteção. Ele tem quebra de maldição. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Capítulo 14 de Provérbio. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. A mulher sábia edifica. Edifica com louvor, com jejum, com leitura da palavra, com santidade. E nós vamos ver lá em 1 Samuel a história de Ana, que Ana era uma mulher sábia. Mas diz assim, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. O tolo e a tola é aqueles que se acham. Que muitas vezes vai para a igreja, mas não tem compromisso com o Senhor. Ou já teve, se afastou. Ou vive com palavras torpes. Com atitudes que desagradam ao Senhor. São pessoas tolas. O que anda na retidão teme ao Senhor. A mulher sábia, né? Provérbio 14, 2. O homem também sábio. Vamos andar em retidão com a verdade, fugindo da aparência do mal. Mas o que se desvia de seu caminho, o despreza. Quem se desvia do caminho da palavra, despreza Jesus, o afastado. Quando ele parte para outro caminho, ou ela está desprezando. Você já pensou coisa séria? Quando entra no pecado, quando faz coisa que desagrada a Deus, está desprezando. Que eu e você cada dia mais seja sábio e sábia, com alegria, com gratidão ao Senhor, nada de desprezar. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Veja que na boca do tolo está a punição da soberba. Eu posso, eu faço, eu sou, né? Às vezes acha melhor do que o próximo. Faz tanta bobagem, mente, calunia, zomba. Mas os sábios se conservam pelos seus próprios lábios. Fala pouco, né? Anda com retidão diante do Senhor. Anda com total retidão. Agora vamos lá para 1 Samuel, capítulo 1, a partir do 1. E vamos ver aqui a orientação do Senhor para nossas vidas. Houve um homem em Ramataim, Zofim da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toel, filho de Zefeu, Efleteu. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Ana era a primeira esposa, mas não tinha filho. Mas naquela época o homem podia arrumar mais de uma mulher, fazia parte da cultura, principalmente se ela não pudesse ter filho. Veja que aí Ana está em desvantagem. Mas o tema aqui é Ana, mulher sábia. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéas, os 2 filhos de Eli. Eucana, a gente vê que ele era um homem de responsabilidade. Porque de ano em ano, como se mandava a tradição, ele subia para sacrificar o Senhor, oferecer holocausto. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções, a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Veja que era todos os seus filhos e todas as suas filhas, então não era poucos. Porém a Ana dava uma parte excelente,
porque amava, e Ana, embora o Senhor tivesse tornado estéril. Ana era a primeira esposa, ele dava a parte maior, mas Ana vivia com a dor, porque não era mãe. Você pensa a dor dela, a humilhação dela, a tristeza, a angústia. E quantos estão com dores, tristeza por tão pouco e querem deixar Jesus? Sua rival excessivamente a provocava para a irritar porque o Senhor a tinha tornado estéril. Penina, a tola, era um instrumento de Satanás, porque sabia do sofrimento de Ana, mas como o grande amor de Eucana, né, o marido de Penina, era Ana e era a sua primeira esposa, ela tinha raiva. Ela era frustrada, mal amada. Então ela se vingava na tristeza, na amargura, no ponto fraco de Ana. E tem muitos servos e servas assim, que machuca o outro no seu ponto fraco. Mas eu quero lhe dizer, não machuque. A Bíblia diz chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Porque amanhã alguém seu que você ama muito vai passar por tudo isso que você está fazendo com alguém. Tenha cuidado, porque o retorno chega. E chega na pele de quem a gente mais ama. Assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Quer dizer, toda vez que Ana subia para a casa do Senhor, Penina irritava. Não era fácil. Mas lembre-se do tema, Ana, mulher sábia, e Penina, tola. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Dá a entender que ele tinha 10 filhos, mas ele queria consolar ela. Mas ninguém é consolado desse jeito. Não tinha filhos, além do mais a outra irritava, caçoava, debochava, ironizava, zombava. Olha que situação. A ponto de uma depressão, a ponto de um problema psíquico seríssimo, né? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Aqui diz algo interessante. Ana se levantou. Ana não ficou prostrada diante da humilhação de Penina. Ela se levantou e estava no templo. Se levante e adore. Esteja na casa do Senhor, na sua casa. Adore o Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não ficou em casa. Ela foi para o templo e foi chorar abundantemente nos pés do Senhor. Mulher sábia faz isso. Fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe o que me chama a atenção? Que ela pediu logo um filho homem, porque naquela época como era mais honrado que mulher. Ainda fez um voto para cumprir, que era um desafio muito grande. Porque o único filho que ela tivesse, ela ia devolver ele para a casa do Senhor. Mas uma mulher sábia, que sabe o que quer, ela tem determinação. E ela age com amor, com respeito, com verdade no altar do Senhor. Sucedeu que, perseverando ela em orar, perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava só, e se movia nos seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ali a teve por embriagada. Além de Ana estar sofrendo, gemendo, doendo, amarga, né? Sendo humilhada por Penina, o pastor da época ainda teve ela por bêbada, embriagada. E disse ali, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Veja que o sacerdote ele não perguntou o que ela tinha, ele simplesmente afirmou que ela estava embriagada. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou uma mulher tribulada, de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aí é uma mulher sábia. A gente leu lá em Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Além de Penina irritada, debochada, ela foi para o templo. Chegou lá o sacerdote e teve ela por embriagada. E ela deu uma resposta mansa, digna de uma mulher sábia, uma mulher de Deus. Não deixou que a amargura respondesse por ela. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Belial é o inimigo. Ela disse, olha, se eu não tenho eu como filho do inimigo. Ela quis dizer, eu dou testemunho, eu estou aqui chorando, gemendo. Ela não foi atrevida, ela não desrespeitou o sacerdote. Uma mulher sábia, prudente, coerente, mesmo com tanta dor e tanta humilhação. Então respondeu ele, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. Do jeito que Ana tratou bem o pastor da época, ele o abençoou. Porque o que vem, vai. Mesmo ele errado, tendo ela por embriagada, mas ela foi sábia, coerente e prudente. A dor, a tristeza, a hora da falta, a hora da necessidade, a hora da enfermidade. É hora de orar. Porque ela estava no templo orando. E quando se ora, Deus dá calma, da prudência, da orientação. Foi o que Deus deu a Ana. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Veja que ela comeu, ela saiu dali alegre, com certeza crendo com fé que sua bênção ia receber. Ela se ajoelhou para orar, o sacerdote teve ela por embriagada, ela deu uma resposta santa e ele o abençoou. Uma mulher sábia na enfermidade, na dor, na tristeza, ela age assim. E você, quando for ler, você sabe que, olha, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. O Senhor lembrou de Ana como? Dando o filho homem que ela queria. Mas ela estava na casa do Senhor orando, quando Penina começou a atacar. Quando o pastor teve ela por embriagada, ela estava orando. E ali deu uma palavra de uma mulher sábia, abençoada, e o pastor o abençoou. Então, Ana, uma mulher sábia, Penina, uma tola. Vamos ser sábia. Por mais que esteja doendo, seja sábio e sábia. Por mais que você veja que não tem jeito, seja sábio e sábia. Porque para Deus não é impossível. E do jeito que ele honrou Ana, ele vai honrar a mim e a você. Amém? Lembre-se, Ana, uma mulher sábia, no meio de tanta dor, e Penina tola. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.